Boa tarde, bem-vindos a mais uma transmissão aqui nesta quarta-feira. Muito obrigado pela presença. Vamos chegando. Já deixa eu dar uma boa tarde aqui para todo mundo que está nos acompanhando. Rosana, Maria, Luísa, Carlos, Ellen, Vera, Eliane, Diogo, Simone. Vamos chegando, Gilmar, Viviane. Não é o Gilmar, aquele Gilmar, é outro Gilmar. Gracinha, Geraldo, Marquileda, Glaucio, Laerte, Ângelo, Ellen, Viviane, Harlen, William. Pessoal, senta o dedo no like. Vocês sabem que esse é o nosso pedágio, é o like, é o pedágio do YouTube. Sem o like de vocês, o YouTube acha que esse conteúdo não tem relevância. E aí a gente fecha o canal, vai embora, desliga as luzes e um dia a gente se vê. Então senta o dedo no like, comentem bastante aí. Nós temos hoje um convidado especial aqui, o deputado federal Celso Russomano. Obrigado pela presença, deputado. Eu que agradeço, Cláudio. Excelente. Bom, vamos lá. Se você também não é inscrito no canal, está chegando pela primeira vez, se inscreva no canal, ative as notificações, tá? E agora tem um QR Code, o pessoal que tem dúvida aí, como eu me torno membro do canal, como é que eu me inscrevo? O pessoal que estava me ligando aí, mandando mensagem, perguntando, agora tem um QR Code, basta você pegar o teu celular, mirar no QR Code, você vai direto para uma plataforma aqui, que vai te orientar diretamente, aí ali é só clicar e pronto. Se você quiser, naturalmente, apoiar o nosso projeto jornalístico aqui, que aqui tem independência, tem honestidade intelectual aqui, a gente está a serviço de você. Você sabe que aqui é mais do que jornalismo, aqui é uma aula de cidadania. Meu objetivo é ativar a cidadania de vocês para que vocês possam exercê-la com responsabilidade, mas com combatividade também. A gente precisa criar aí o equilíbrio de forças, porque hoje, né, Celso, hoje o cidadão está massacrado. Você sabe que, Cláudio, bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu sempre falo sobre isso, sobre cidadania, né? E eu digo assim, no direito do consumidor, se alguém tivesse reclamado ontem, você não seria vítima hoje. E se você reclamar hoje, amanhã outro não será vítima. Então você tem que exercer esse direito e é o direito à cidadania. Exatamente. A cidadania é tudo na vida, é você viver, né, num espaço com direitos e deveres. E infelizmente o povo brasileiro às vezes vai deixando para lá, vai deixando, não exerce esse direito, essa cidadania, depois fica reclamando que os serviços públicos não funcionam. O brasileiro gosta de reclamar. Ele acha que é só se reclamar vai resolver. Se reclamar, se xingar, se ofender, se isso resolvesse, gente, o Brasil era primeiro mundo. Então, assim, cidadania, exercer cidadania é fazer política. E aqui tudo é política. Você paga impostos, você está fazendo política. Se você está... Você exige a sua nota fiscal quando você compra alguma coisa, você está fazendo política. E aí você pode cobrar que os serviços públicos sejam de qualidade. Exatamente. Né? Não é só o pagamento do imposto, né? Exigir que os outros também paguem imposto. Porque quando você compra um produto, já está embutido ali o imposto. Se você pegar a sua nota fiscal, né, você vai fazer com que aquele dinheiro chegue na ponta, na saúde, na educação e na segurança pública. Exatamente. Esse é o caminho do imposto, pessoal. É o caminho do imposto que você paga. Você paga na ponta, ele sobe, vai para o Tesouro, depois ele é distribuído via orçamento, via emenda parlamentar. Hoje a gente está ouvindo muito sobre isso, emenda, e ele retorna na ponta. Por que eu estou falando isso? Por que eu trouxe o Celso Russomano? Muita gente está me perguntando, por que você trouxe o Celso Russomano, Cláudio? Primeiro, assim, obrigado, Maraca, já nova integrante aqui do nosso clube de membros. Eu trouxe o Celso por vários motivos. Primeiro, o seguinte, hoje a nossa manchete, o tema principal do nosso programa é eleição municipal e, naturalmente, a eleição mais importante do país, que é São Paulo. E o Celso tem experiência com esse processo, já passou por várias eleições, né? E muitas vezes, né, Celso, você aparecia aí já de cara na liderança das pesquisas e depois isso ia mudando. O cenário ia mudando. O cenário ia mudando. A minha intenção é entender, a partir de quem tem experiência, o que interfere numa eleição como em São Paulo. É a propaganda? É a campanha de rua? É o apoio dos vereadores? É o discurso? O que interfere? Eu já vou te perguntar, você já vai responder. Legal. Arthur, põe na tela, por favor. A gente já vai, aqui já tem que começar já com a notícia. Vamos só entrar, para basear aqui a nossa discussão, uma notícia que saiu ontem do Metrópolis, fazendo um comparativo das pesquisas recentes. Tá? Por que as pesquisas têm resultados
tão diferentes. Então, o Metrópolis pegou a pesquisa do Atlas Intel, que a gente comentou aqui na semana passada, pesquisas, inclusive, que foram divulgadas com uma diferença de apenas 10 dias. Né? E em 10 dias, será que tudo muda? Será que o cenário muda? Então, pode baixar, Arthur. A gente vai citar rapidamente aqui essas pesquisas. Aí tem os candidatos, etc. São as 3 pesquisas para a prefeitura. Pode baixar. Algumas delas com discrepâncias aí de até 10 pontos percentuais. Vamos lá. Primeiro foi a do dia 19/6 da Atlas Intel. Baixa um pouquinho. Não, desculpa. Sobe um pouquinho. Aí, fixa aí. Pode parar aí. Atlas Intel trouxe o Boulos com 35,7 e o Nunes com 23,4. Olha a diferença, né? O Boulos nunca tinha aparecido com essa vantagem tão grande em relação ao Nunes. E em terceiro lugar, o Pablo Marçal com 12,6, a Tabata com 10,7, praticamente empatado com ela, tecnicamente, o Kim lá com 6,9 e o Datena apareceu com 5,8. Bom, na última terça-feira, dia 25, o Instituto Paraná soltou outro levantamento, mostrando o Nunes com 28,5, então ele na liderança, mas praticamente empatado aqui com o Boulos em segundo com 25,9 e em terceiro o Marçal com 10. A Tabata apareceu em quarto com 8,7, seguida do Datena por 8,3. O Kim apenas em sétimo lá atrás da Maria Helena, inclusive, o que também é uma novidade. A Quest, que é a terceira e última pesquisa dessa análise, ela trouxe o Nunes com 22%, o Boulos com 21%, praticamente empatados, o Datena com 17%, foi a grande surpresa dessa pesquisa, o Datena de repente subiu, Datena que nem aparecia nas pesquisas espontâneas, apareceu na estimulada com 17%. Em terceiro lugar, seguido do Marçal com 10%, estabilizado lá, a Tabata com 6%, o Kim atrás novamente da Maria Helena. Celso, antes de entrar nos motivos desse negócio todo, eu te pergunto, dá para acreditar em pesquisa hoje, em pesquisa de opinião, quando a gente vê distorções tão grandes? Arthur, não esqueça a tarja. Bom, dessas pesquisas aí, eu acredito na Paraná. Na do Paraná. Porque em todas as eleições eles têm sido muito corretos e têm acertado. Pesquisa, evidentemente, tem uma margem de erro, para mais e para menos. De 3, né, de 2 a 3 para mais, de 2 a 3 para menos. Mas o Instituto Paraná ele tem acertou no final da campanha presidencial, enquanto todos estavam com outros números, eles acertaram em cheio. E tem acertado nos últimos anos. Então, eu acredito muito que o trabalho deles, não desmerecendo os outros institutos de pesquisa, que o trabalho deles é muito sério, né? E é um trabalho, na verdade, o Paraná Pesquisas começou lá embaixo, sem ninguém conhecer muito, veio do Paraná, estado do Paraná, então não se dava muito valor nas grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e ele foi demonstrando ao longo dos anos, em todo o Brasil, pesquisas sérias e com um índice de acerto assim de mais de 90%. Então, eu acredito nas pesquisas feitas pelo Paraná. Eu não estou desmerecendo os outros, claro. Tá? Agora, você me fez uma pergunta antes em relação a por que eu saía candidato com 30 e poucos % da intenção de voto e, de repente, durante a campanha, eu ia na forma do sorvete derretendo. Né? Bom, em primeiro lugar, para você fazer uma campanha majoritária do tamanho da campanha de São Paulo, que é a segunda campanha mais importante do país, porque a primeira campanha mais importante é do presidente da República. Exato. Aí você tem todos os governadores, né, mas que estão na linha dos candidatos à presidência. E depois você tem, nos 2 anos seguintes, você tem a campanha de prefeito de São Paulo, com um orçamento de 100 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, um subprefeito indicado por um vereador movimenta 1 bilhão de reais por ano. Olha só isso, gente. Eu trouxe o Celso para isso, porque ele conhece por dentro. Aliás, ele conhece o dia a dia, porque ele faz a vida inteira, inclusive o programa dele, levando nessa questão do direito ao consumidor, na ponta mesmo, no dia a dia. Então, já rodou São Paulo inteira, Celso? Não, rodo São Paulo inteiro, continuo rodando. Continua rodando. Porque o meu programa na Record, até a Record fala, você pode pôr os repórteres na rua, não precisa ir para a rua. Fala, não, se eu sair da rua, eu perco a sensibilidade. Exato. Né? Na rua é que você sabe o que está acontecendo, você sente as pessoas. Mas voltando à história... Olha só ressaltando isso que você disse, porque eu acho que é fundamental. 1 bilhão
você está me dizendo que é o E orçamento cada de uma subprefeitura, subprefeitura. de uma para outra, R$ 1 bilhão por ano. Meu Deus. O orçamento é de 100 bilhões. Sabe lá o que é movimentar 100 bilhões? É o que movimenta a capital de São Paulo. Olha só. São os 4 anos, são 400 bilhões de reais que movimenta São Paulo. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, e aí o que acontece é o seguinte, gente. Para você ser candidato a prefeito em São Paulo, a primeira coisa que você precisa ter são partidos políticos. Porque você não chega a uma população de 10 milhões de pessoas andando só pelas ruas. Você não chega. Chega. Mas você não vai chegar a 1% disso andando pelas ruas. Então você precisa de tempo de televisão para mostrar o que é que você pretende, né? Para que você veio. E para se defender também. Então, por exemplo, começa a campanha eleitoral, né? Se você não tiver muitos partidos políticos, e para você ter muitos partidos políticos, você tem que ter a base do seu lado, tem que ter a base. Então aí você vai agremiando os partidos políticos, porque você tem estrutura para trazer os partidos políticos para o teu lado. Então você já sai com muito tempo de televisão. Você sabe, Cláudio, que o tempo de televisão está diretamente ligado à bancada de deputados federais. Se você tem partidos com grandes bancadas, você vai ter o maior tempo de televisão, que é o caso do Ricardo Nunes. Ele tem o maior tempo de televisão, vai ter o maior tempo de televisão, né? Aí, esse é um processo que você tem como mostrar e o que você fez. Então, da época do Covas para cá, e o Ricardo Nunes tá com o Covas já há algum tempo, ele já foi vereador, ele conhece profundamente a cidade, então ele já sai na frente com tempo de televisão e com conhecimento da cidade. Claro. Aí você precisa de dinheiro para fazer campanha. Não tem como fazer uma campanha do tamanho da campanha de São Paulo sem dinheiro. Quanto você acha mais ou menos que hoje sairia uma boa campanha para a prefeitura? Para fazer uma campanha boa em São Paulo, uns 50 milhões. 50 milhões. Eu gastei, o máximo que eu gastei numa campanha em São Paulo foi 1 milhão. 1 milhão? 1 milhão. E aí, eu não tinha partidos políticos, porque você, para trazer os partidos políticos para o seu lado, você tem que ter estrutura. E ele pergunta para você, o que você tem antes de começar a campanha? Eu falava, eu tenho o Celso. Eu mesmo. Eu tenho eu, né? Não, mas aí não dá. Aí a máquina vem, olha, eu te dou uma secretaria, eu te dou espaço, eu te dou cargos, eu te dou isso, eu te dou aquilo. Eu tenho o orçamento para emendas. Então você vai levando todo mundo. Sobrou para mim, eu e o Campos Machado, que era muito amigo meu. Então o PTB estava comigo na eleição, em todas as eleições. O Republicano, hoje o Republicanos é um partido grande, tem mais de 40 deputados, mas até então não. Então eu não tinha tempo de televisão. E quando chega na eleição, você começa a ser atacado. Na minha eleição de 2012, disseram que eu ia aumentar a passagem do ônibus. Nunca falei isso na minha vida. Mas o Haddad foi, bateu nisso, bateu. A mentira, fake news? Exatamente. O Haddad espalhando fake news? A mentira se tornou... Não é possível. Exatamente, a mentira se tornou verdade. Eu disse na campanha que eu queria que movimentar São Paulo é uma coisa assim, Cláudio. Todo mundo para o centro da cidade, todos os dias, todo mundo para as periferias à noite. E assim movimenta a cidade. Uhum. Se você criar centros comerciais, se você incentivar o movimento nos bairros, você evita esse movimento todo, claro. E você dá fluidez para o tráfego, né? Ou seja, você dá mobilidade urbana, melhora a cidade. Então o que eu queria é que a passagem do ônibus nos bairros fosse na média de 50 centavos a R$ 1. Sabe o que ele fez? Ele falou, se a passagem vai ser 50 centavos a R$ 1 no bairro, quando chegar do outro lado da linha, vai custar R$16. E começou a bater nisso. E aí você fica naquela. O meu tempo de televisão, que era 40 segundos, eu uso enquanto ele tinha 10 minutos. 10 né? minutos. Eu uso para dizer o que eu pretendo fazer pela cidade, eu uso para me defender. Claro. Para desmanchar fake news, para rebater fake news ou para defender seus projetos? Você vê o caso do Pablo Marçal. Né? A gente ia entrar nesse... Eu vou entrar nessa questão. Então, vamos lá, vamos analisar ele. Ele sai aí com uma boa intenção de voto, etc e tal. PRTB. Com um partido que não tem nada de televisão. Nada, zero. Zero de televisão, zero de fundo partidário, zero de tudo. Até onde ele vai? Ah, mas o Bolsonaro ganha eleição. Você sabe, Cláudio, e eu sou amigo dele, e falei várias vezes para ele ganhou por causa da facada. Ele teve 44 horas de televisão durante a campanha.
Sabe o que é isso? Espontânea. 44 horas, quando numa campanha você tem no máximo 10 minutos por dia, quando você tem muito tempo de televisão, né? Como é que você pode comparar? Ele não foi em nenhum debate, ele não teve presente a nada. O povo brasileiro ficou com dó dele, com toda razão. Claro. Foi vítima de um ataque brutal. Então, a eleição é diferente. Agora, na segunda eleição, ele foi enfrentar a eleição, com debate, com todos. Muda o cenário. Então, não dá para você usar esse modelo, né, de eleição para dizer, não, o Pablo Marçal tem chance. Você acha que o Pablo Marçal só no segundo turno não tem chance? Se não chegar no segundo turno, não tem chance. Porque no segundo turno, você fica de igual para igual. E aí, quando você está no segundo turno, você tem chance de se eleger, aí vem apoios de todos os tipos, inclusive doações para a campanha. Então vamos falar de números. Hoje o Pablo está aí, vamos dizer assim, 10%, vai. Tem alguns trackings. Eu saí com 33%, 34%. Pois é. Na largada eu saí. Na largada, você saiu liderando. Na frente, assim, né? Por exemplo, o Dória foi prefeito de São Paulo, tinha a máquina do Estado, a máquina da Prefeitura, saiu com 2%, eu com 33%. O que aconteceu? Tinha todo o tempo de televisão, aí começo a apanhar, e eu não apanhava só de um partido, eu apanhava de todos os partidos. Todos. Então, né, chega no final da campanha, você virou um monstro, né? Você já não é mais aquela pessoa, né? Tanta pancada que você toma. Então, não é fácil, depende da situação, e se começa um candidato que não tem estrutura, começa a crescer muito, eles vão vasculhar. Olha, minha vida foi mais do que vasculhada. Revirada do avesso. De todos os modos possíveis e imagináveis, não achavam nada, então, ó, Celso vai aumentar a passagem do ônibus, Celso não paga os funcionários dele quando fechou o bar do Alemão aqui em Brasília, e assim vai. E aí, depois que eu paguei todo mundo, porque você, quando fecha o restaurante, você tem o estabelecimento comercial, você tem 10 dias para pagar todo mundo, eu não tinha tempo de televisão para desmentir a mentira. Claro. Né? Porque eu tinha 40 segundos, né? Então, é bem difícil numa eleição como São Paulo, e não dá nem para analisar esse momento e para dizer, através dessas pesquisas, quem vai ser o prefeito de São Paulo. Qual é o número que você acha que o Marçal tem que atingir, considerando hoje, está aí, ó, Nunes e Boulos com 20%. Então, eles vão sair, os dois, com tempo de televisão. Né? E aí eles vão ter tempo para massacrar quem venha criar qualquer, digamos assim, ameaça ao segundo turno. Então vai para o segundo turno, quem tem tempo de... isso é recorrente. Só tem uma situação que foi como é que se diz? A parte disso tudo, que foi a campanha do Bolsonaro. O resto, todas são iguais. Todas são iguais. No caso de São Paulo, eu ouço muito que pesa o apoio dos vereadores. Está lá o Milton Leite, que é base aí para o Ricardo Nunes, e que inclusive tem uma atuação muito grande na periferia, né? Da Zona Sul. Na Zona Sul, especialmente. Zona Sul. Uhum. Você acha que... Qual é o peso, para além da questão da televisão, qual é o peso que esse apoio da vereança tem na eleição para a prefeitura? Ajuda muito, porque os vereadores, principalmente aqueles que já têm mandato, eles têm uma estrutura nas periferias, através, inclusive, das subprefeituras, né? E todos os subprefeitos em São Paulo são indicados por vereadores. Eu acredito que hoje, nesse momento, talvez só a administração central que não seja, o resto foi indicado por... Eles têm uma estrutura muito grande para fazer chegar na porta do eleitor, principalmente aquele eleitor que não quer acompanhar a televisão, nada, quem seria o candidato indicado para votar. E o vereador, quando ele tem uma subprefeitura, ele leva as benfeitorias para as ruas. Ele leva o asfalto, ele leva a limpeza pública, ele leva plantio de árvores, ele leva, enfim, todos a iluminação pública, ele leva tudo. E aí as pessoas são gratas a isso. Então o voto do vereador, em qualquer cidade, é um voto forte, principalmente aquele que tem mandato e tem estrutura para comandar o seu mandato. Eu digo que o vereador da cidade de São Paulo tem uma estrutura brutal, mais do que deputados estaduais, deputados federais e senadores, muito maior. Perfeito. O Arthur, põe na tela, por favor, a segunda matéria, tarja 2. A Veja foi um pouco a fundo aí na pesquisa da Quest.
Eu questionei a pesquisa da Quest justamente porque colocou o Datena com 17%. Não sei se é certo, se é errado, mas eu achei estranho ele não ter nada na espontânea e de repente ter 17%. Tudo bem que ele é uma figura conhecida, muita gente não sabe que ele é candidato. E de repente quando coloca, olha, você votaria no Datena? Ah, Datena sim, claro, pois não. Exato, você não vai encontrar esse dado, provavelmente nessa pesquisa, na intenção de voto espontânea. Você vai encontrar na estimulada. Se a gente pode baixar, olhar... Arthur, pode baixar, põe na manchete. Isso, tira o anúncio da Rave aqui. Baixa, meu amigo. Baixa a matéria. Travou? Ah, então tá bom. Pronto, aí. Até porque a Rave não está anunciando conosco. Híbrido eu até defendo, viu? Eu não faço anúncio de carro elétrico. Carro híbrido eu até defendo, mas carro elétrico não. Mas vamos lá. Nem Lula nem Bolsonaro, o eleitorado de São Paulo quer prefeito independente. Será que é isso? Segundo a pesquisa Quest, 50% prefere que o futuro mandatário não seja aliado de nenhum dos dois principais líderes políticos. Pode baixar. Você não abriu? Não abriu ela? Não tem problema não. Isso aqui já nos resolve. Você concorda com isso, o Celso? Você acha que o eleitor, tá ali, 50% do eleitorado, você acha que esse eleitor não quer, um prefeito que esteja... Porque ali parece até que é a terceira via. A gente já viu que terceira via não existe no Brasil. Então, vamos lá. Eu não sei se... Quero entender. O Datena é meu amigo, inclusive, né? O Datena, ele precisa de... É a mesma coisa. Na verdade, eu saio com uma intenção de voto maior do que a dele. Muito maior. Muito maior. Muito maior. Precisa de partido, precisa de financiamento, né? E se o partido não tiver uma grande quantidade de deputados, não vai ter o financiamento público e precisa de estrutura. Se ele não tiver tudo isso, não adianta. Nenhum deles vai crescer. Nenhum deles vai crescer. Agora, o Datena é uma pessoa extremamente conhecida, né? Uma pessoa que publicamente ele tem uma forma enfática de apresentar programa de televisão, isso agrada a população. Agora, uma coisa é você fazer programa de televisão, eu dou mais audiência do que ele dou. Ó, pra você ter uma ideia, no sábado eu faço programa ao vivo e eu estou no mesmo horário que ele. Eu dou mais que o dobro de audiência que ele. É mesmo? Mais que o dobro. Então, isso significa alguma coisa na eleição? Não. Não significa. Não significa. O que significa na eleição é a estrutura que você vai ter. Se fosse uma cidade pequena, eu concordo que você possa, que não tenha programas de televisão, que você não possa desconstruir a imagem de uma pessoa, mas aí começa aquele negócio, né? Vão buscar a sua bisavó para saber se alguma coisa aconteceu lá 50 anos atrás que possa, de alguma forma, te prejudicar. Você vai ver eu o que adoro vem. Campanha só por isso. Você vai ver o que vem pela frente aí. Essa campanha vai ser uma das campanhas mais disputadas por conta do antagonismo que nós estamos vivendo aí, né? Entre esquerda e direita. Você vai ver o que vem por aí. Eu adoro campanha. E a gente tem que cuidar com os fake news, porque a gente vai receber todo tipo de informação e muitas delas falsas. A gente vai tratar disso hoje ainda. Eu adoro campanha. Foca em mim aqui. Porque justamente por causa disso, viu, Celso? Até como minha raiz é o jornalismo investigativo. Então, de repente, na campanha, a imprensa desperta. E aí você tem também o apoio de gente de dentro, de fora, de dentro de uma campanha de outra, que dá dica daqui, dica dali, de repente você começa a descobrir aquilo que você nunca imaginou. Então, campanha é ótimo para fazer, fazer essa, vamos dizer assim, essa radiografia, para tirar os esqueletos do armário e mostrar se o candidato tem condição, pelo menos moral, né, de assumir um cargo público. Eu quero tratar de um outro tema que é fundamental e que é pauta de toda a campanha para a Prefeitura de São Paulo. Cracolândia. Cracolândia é um negócio assim que a gente sabe que ela está sempre nos planos de governo, mas ela nunca é resolvida pelos governos, né? Mas tem como resolver. Ali o problema é o seguinte, o problema é a circulação de droga. E eu tenho falado isso desde o começo da Cracolândia. Eu vou te perguntar, se no bar da esquina não tem cerveja, você quer tomar cerveja, você vai até lá, bater na porta, vai perguntar pro cara, já que você sabe que ele vai dizer que não tem, você vai perder seu tempo? Não vai. Não vai. Então, só tem consumo, isso vale para tudo. Eu sou especialista em direito do consumidor, né? Essa é a minha bandeira.
né? Só vai consumir alguma coisa onde tem, né, o produto que você está pretendendo consumir. Você não vai numa quitanda comprar um carro. Sim. Você vai na concessionária, né? Então, aí é o seguinte, o que a polícia tem que fazer? A polícia tem que fazer revista em todo mundo. Quer entrar na Cracolândia? O direito de ir e vir está previsto na Constituição, no artigo 5º da Constituição. Mas passa pela revista. Tem droga? Apreende. Tem droga? Apreende. Não precisa nem prender. Apreende a droga, apreende a droga, apreende a droga. Eu quero ver se você vai conseguir que alguém queira se manter ali, olhando para o céu, sem vender absolutamente nada ou sem comprar absolutamente nada. Então, o processo é esse. Aí, segundo, é o seguinte, você precisa dar assistência a essas pessoas. Você tem que dar assistência financeira, porque as pessoas estão numa situação muito ruim, tem que dar saúde para essas pessoas, tem que dar assistência psicológica para essas pessoas, para poder trazer e tirá-la da droga. A minha ideia, quando candidato, era montar uma cidade, literalmente com moradia, só moradia, e com assistência à saúde, levar todo esse povo para lá e começar a tratar aqueles que querem ser tratados, não obrigando ninguém, mas tratar quem quer ser tratado, porque tem muita gente que quer ser tratado. Foi feita uma pesquisa dentro da Cracolândia, 60% das pessoas que estão lá gostariam de sair da droga. Agora, não vem, né, horizonte nenhum para que isso aconteça. Então, a gente precisa tratar isso com segurança pública, mas também com saúde, porque senão você não resolve o problema. Senão, cada vez vai aumentar. Você vê, o Japão, que era um país modelo para o mundo, hoje no centro de Tóquio, Cláudio, tem um modelo parecido com a Cracolândia de São Paulo. É mesmo? Você chega em todos os países do mundo, né? Vai na Europa, por exemplo, onde está o Parlamento Europeu, você vai encontrar lá a mesma situação no centro da cidade. Mesma situação. Deixa eu colocar, põe aí, Arthur. A gente teve alguns dos candidatos, pré-candidatos, se manifestando recentemente sobre a Cracolândia, sobre o que eles consideram, né, que é o caminho, né? Uhum. Pode soltar, por favor. Falta o áudio. Olha, a Cracolândia é um problema complexo. Eu me lembro até hoje, quando o João Dória ganhou a eleição em 2016 e disse: eu vou acabar com a Cracolândia em um mês. Todo eleitor de São Paulo deve se lembrar. O que aconteceu de lá para cá, nesses 7 anos, é que a Cracolândia só ampliou e se dispersou. Está em mais regiões. Só piorou a situação. A fórmula que eles utilizaram nesse período, decididamente, não deu certo. A fórmula que o Dória, o Ricardo Nunes, os governadores anteriores utilizaram, falhou. Que era achar que ia resolver o problema da dependência química daquelas pessoas jogando bomba. Isso até cria uma sensação, as pessoas que estão inseguras, porque está impossível andar no centro de São Paulo, olham e falam, a polícia está fazendo alguma coisa. Mas no minuto seguinte, isso vira arrastão em farmácia, saque. E o que virou, foi o que eles fizeram. Dispersão indo para outros lugares. Esse não é o caminho. Pergunte para um comerciante da região que está fechando as portas se a situação melhorou. Para um morador da região que não consegue andar com o celular na mão, na sua rua, se a situação melhorou. Está um caos. O que eu acho, e aqui te digo, não só como pré-candidato a prefeito, mas como alguém que teve a oportunidade de fazer uma formação, fiz especialização em psicologia clínica, fiz formação psicanalítica, fiz meu mestrado em psiquiatria. Ali, nós temos um problema de várias dimensões, pelo menos 4 dimensões. A primeira de saúde mental, é um problema de dependência química, de droga. E nós temos que tratar aquilo como pessoas dependentes. Eu me coloco, às vezes, penso, qual é a situação de uma mãe que seu filho começa a usar crack e ela não tem a quem recorrer? Porque esse é um problema, nós temos pouquíssimos espaços de atendimento álcool e drogas na cidade de São Paulo, insuficientes para uma cidade com 12 milhões de habitantes. Ali eu acho que nós temos que fazer uma operação de CAPS móvel. Uma pessoa que está dependente da droga, Paulo, ela não vai até um CAPS fazer o prontuário, esquece. Você tem que ir até ela. Uma operação de CAPS móvel, ver caso a caso, o que é redução de danos, o que é caso de internação, e fazer um atendimento de saúde mental bem feito,
criterioso, profissional, sem criminalizar a pessoa e ao mesmo tempo sem leniência. Você tem que tratar ali a situação como Celso, concorda ou não? Tá todo mundo já existe cadastro de todo mundo que está lá, pelo menos da maioria. Isso não resolveu o problema, né? Tem cadastro de todos os usuários maioria, que vivem lá. Tá A maioria lá, a maioria está cadastrado. Não é o problema é o seguinte: não tem consumo onde não tem produto, não tem droga, não tem ninguém consumindo. Você acaba com o fornecedor, você acaba com o consumidor. Aí você vai conseguir fazer o que ele está querendo. Tratar psicologicamente e como uma questão de saúde, uma questão médica. Quer dizer, a primeira coisa é cortar o suprimento. Para cortar o suprimento, a prefeitura consegue com a Guarda Municipal fazer isso sozinha? Não, né? A Polícia Militar tem que ser presente e todo mundo que for entrar naquele quadrilátero tem que ser revistado. Todo mundo que for sair tem que ser revistado. Tem droga, toma. Já que o Supremo Tribunal Federal decidiu que 40 gramas não é tráfico, né? É consumo, e 40 gramas dá um negócio maior que esse daqui. É incrível. Né? Tá errado, porque eu acho que eles não têm noção do que é 40 gramas de maconha, por exemplo. Ah, tem noção. Bom, tem. Tá errado, mas aí, enfim, é bastante coisa. Toma e pronto, toma, porque o Supremo não disse que a pessoa pode ficar circulando. Diz que ele vai ser tratado como dependente. Mas que a droga seja lícita, não disse. Então toma, até que o cara diz, eu não vou ficar mais por aqui, porque cada vez que eu vou lá eu perco tudo que eu tenho. Claro. O único problema hoje, Arthur, põe antes do vídeo do Marçal, põe só o link 5, tá? Para que a gente entenda que hoje, inclusive, você que está nos assistindo, se você tiver algum interesse em entender melhor essa questão da Cracolândia, hoje, na verdade, existem Cracolândias no país inteiro, tá? O país inteiro tem Cracolândia. E em São Paulo também tem várias Cracolândias. A gente sabe da do centro de São Paulo, que é a mais famosa, que talvez seja a que concentre o maior número de pessoas, mas olha aqui, ó, põe aí, por favor. Esse é um mapa, está no Observatório de Crack, do crack e outras drogas. Tá? Recomendo a todos que pesquisem, para vocês entenderem o tamanho do negócio hoje, olha. Se você pegar ali, seleciona São Paulo, na UF ali, ó. Seleciona ali, Arthur, por favor, São Paulo. É ali mesmo, na barra de rolagem em cima. Não, em cima, meu amigo. Em cima. Aí, em cima. Você não consegue, não? Ah, perfeito. É porque parece para mim aqui, não aparece o que você está fazendo. Olha, tudo que está em vermelho é onde tem zona de consumo de crack, de venda e consumo de crack. Então, pra vocês terem uma ideia de como isso hoje está espalhado, como se tornou realmente um problema gigantesco. Eu não sei como é que eles fizeram isso. Você vê aí, ali tem Vale do Ribeira. Tem tudo, aqui é o estado inteiro. Mas não é uma região que tem esse consumo desse tamanho. Eu não sei como é que foi feita essa pesquisa, esse observatório, na verdade. Mas tem que ser bem analisado. Você tem regiões que têm mais consumo, sem dúvida nenhuma, mas aumenta onde você tem a poder aquisitivo alto. Né? Agora, se fosse assim, esse vermelho, consumo de maconha está mais apropriado. Eu conheço bem isso, porque eu trabalhei na polícia e fui membro da comissão, fui vice-presidente da comissão do narcotráfico. Então nós mapeamos o tráfico no Brasil inteiro, prendemos 199 traficantes, denunciamos mais de 1.000 pessoas, fizemos um trabalho enorme. E vimos, Cláudio, inclusive que a droga tem um PIB, a droga que é produzida na América do Sul e vendida para o mundo, passando pelo Brasil, tem um PIB de um país. Tem um PIB de um país. Então não é uma coisa tão fácil assim de se resolver. Muito bem. Põe, por favor, que aí a gente tem também aí o Pablo Marçal, também foi entrevistado sobre isso, tá? Então o do Nunes a gente já sabe como é que ele está tratando, inclusive colocou uma grade lá na Cracolândia, não sei se você concorda com isso, para facilitar, segundo ele, o acesso da prestação de serviço médico, que é uma coisa que... Então, na verdade, aquela grade também tem outro sentido lá, né? Você preservar, porque eles quebram tudo. Quebram tudo, vão para o meio da pista, as pessoas estão passando. Aí preserva a estrutura, etc. Mas isso quebra a grade também, não tem jeito. Agora vamos ouvir a proposta do Marçal. Solta aí, ele disse num podcast um dia desses.
No Morumbi deve caber algo em torno aí de 50 mil pessoas com a superlotação do Morumbi. 50 mil. Tem 53 mil pessoas na rua, situação de mendicância. Você imagina, na cidade mais poderosa do Hemisfério Sul, a gente tem um Morumbi na rua hoje. De gente que não é assistida, de gente que ninguém tá promovendo a mudança de mentalidade. Loucura, cara. Aqui a gente tem problemas que parece que todo mundo tá fingindo, mano. E é simples. Você só vai mudar se você investir em mentalidade. Leva 2 anos, ô Thales, pra tirar uma pessoa da rua. Por quê? Mudar de mentalidade. O cara não acredita. O cara tá sem os parentes. O cara tá sem amigo. O cara tá sem perspectiva. Tem algumas ONGs que tiraram, inclusive eu tenho me aproximado de uma poderosa, que é a Arca do Felipe Sabará, um grande amigo. Conheço o Sabará. O Sabará tirou mais de 3 mil pessoas da rua. Ele chega com um cardápio, é isso que nós vamos fazer. Porque se ele tem resultado, meu amigo, eu quero nem saber se é de partido, de ninguém. Cadê resultado? Ele chega com um cardápio, o que você gostaria de ser? Tem um monte de atendente de McDonald's hoje em São Paulo que o cara morava lá na Cracolândia, velho. O cara conseguiu sair de lá. Você sabe o que eu tô pretendendo fazer? Colocar uma mesa com um banquete lá no meio da rua, lá na Cracolândia, e trazer os caras que eram de lá e mudaram de vida. Eu não tenho que convencer os caras. Eu sou o cara que deu certo. Eu quero te mostrar o cara que tava aqui há 6 meses atrás. O cara que tava um ano atrás. É um cardápio. Vamos sair daqui, vamos virar pintor? Você quer ser atendente em tal lugar? Você quer ir pro telemarketing? Você quer ir pra onde? Ajudar o cara a pegar na mão, só que tem que insistir. Não é uma política eleitoreira, é uma política institucional pro país. A gente tem que tratar isso como se fosse um negócio pra nós. Vou te falar por quê. Pensa 50 mil pessoas deixando a cidade, aumentando a criminalidade da cidade. Vamos olhar como se fosse só um negócio, tá? Esquece a parte humana. Os caras estão 50 mil na rua, tirando a beleza da cidade, tirando a segurança, sendo improdutivo e custando milhões de reais todos os meses, certo? Certo. Vamos tratar só como negócio. Faz esse povo ter um emprego. Aumento de renda, aumento de imposto, aumento de produtividade da cidade. Não, 50 mil pessoas a mais. O que a gente precisa? De ajuda de empresas, de ONGs, de instituições religiosas. Só que aí vem o socialista, não sei da onde, fala, não, a gente não pode deixar a igreja nem falar no presídio pra dar uma doutrina correta pro cara e nem aqui pra tirar ele da rua. Ou seja, mano, você não tá ajudando, cala a boca. É isso aí. Deixa todo mundo. Nós precisamos de resgatar a humanidade. Se você olhar como negócio, é um grande negócio. Colocar 50 mil pessoas com força de trabalho, você já começa a dar um impacto. Olha, vou te falar, a igreja tem um papel importante, mas não vai resolver o problema. Porque não é todos que querem ir para a igreja. Né? Quem vai, de fato, tem um resultado bom. Mas resolve, ele disse ali, o Pablo disse que é uma mudança de mentalidade. Ele está tentando aplicar o conceito lá dos cursos dele nessa questão. Só que as pessoas estão fora também da psique deles. Né? Ele precisa ir para dentro da Cracolândia para ver que tem engenheiro, tem advogado, tem profissionais de saúde, tem até médico lá dentro. Aí você fala, mas como você chegou a isso? O cara se perdeu. Se perdeu. E gente de família com poder aquisitivo bom, alto, tá lá no meio. Porque ali é consumo 24 horas, está liberado para consumir lá. Então, ele não vai consumir num lugar onde ele vai ser preso pela polícia. Ele vai lá dentro que ele... Então, não é assim tão fácil. O que você precisa é cessar o fornecimento. Se você cessa o fornecimento, aí a pessoa vai entrar em estado de abstinência, ele vai procurar ajuda. Senão, não vai dar certo. Né? Celso, obrigado pela tua participação. Eu sei que tua agenda está apertada. Vamos combinar, eu volto aqui. Tá bom. Tá bom? A hora que você quiser. Valeu. Foi um prazer muito grande estar aqui com você, viu? Parabéns pelo teu trabalho. Valeu. Abraço, tchau.